Silene, eu chamei o moço de Silene e Jairo. Eles são casados há 9 anos. E os dois se dão muito bem. Mas há uma questão. Jairo bebe. E quando bebe, bebe muito. E aí ele fica valentão, mas só com a esposa. Numa dessas de valentão, ele já segurou 3 dias numa tranca. A tradução, 3 dias na cadeia. Ela vai, Silene vai, pede a separação e consegue até uma medida protetiva. Naquele dia, Silene está chegando do trabalho. Ela vem despreocupada quando então aparece Jairo. Jairo diz o seguinte: vem cá, mostra a foto dos dois, um instantinho. Vem cá. Ele diz o seguinte, corta aqui pra mim. Ele vira e diz pra ela assim: você mudou o fio? Ela diz: o quê? Você agora... Ela diz: o que é? Tá separada dele? Aí ele diz: você tá moderna? Ela diz: você é maluco? Né? Ele disse assim: você tá calçando 49? Aí ela diz: que é esse sapatão? Ela disse: ó, deixa eu falar uma coisa. Ela diz: eu não gosto desse negócio não. Eu sou uma pessoa que eu respeito todo mundo, cada um é o que quer. Eu também penso igualzinho a ela. Mas, ela disse: mas não tem esse negócio, a moça ali é minha amiga. Ele olha, esse cara preconceituoso, olha assim, ih, virou sapato. Aí ele se sente ofendido, né? Quando... quem tem que se sentir ofendido é ela, que não é. E segundo, se é, o que a gente tem a ver com isso? Cada um é o que quer na vida, a gente tem que olhar tudo com normalidade. Ele ficou com raiva, ele disse: quer dizer que você me largou para ficar com a outra mulher? Ela não pensou 2 vezes. Ela saiu correndo porque viu que ele tinha vindo para rachar. Ele entra na loja e ela tá lá. Ela tá lá. E aí acontece o seguinte: ela tenta se esconder. Ela tenta se esconder, mas não dá tempo. Ele tenta fugir, também não dá tempo. E a história dá tempo de eu contar, porque ela começa assim. Esta mulher que trabalha na loja de bijuterias vive assustada. Um olho nas clientes e o outro no ex-marido que pode aparecer a qualquer momento. Silene ficou casada há 9 anos com Jairo. Ele é uma tranqueira, ciumento, cachaceiro e violento. E Silene é sempre quem paga pelos erros do homem. Você não tem jeito, né? Ah, não fala comigo, não. Jairo é porteiro e conhece apenas 2 caminhos, o do trabalho e o do bar. O de casa nem sempre se lembra por causa da bebida. Nesse dia, Jairo chega embriagado mais uma vez. Ai, Jairo, eu não quero. Não, vem aqui, é hoje. E tenta a qualquer custo fazer sapeca e aiá com Silene. Ela tenta evitá-lo. E ele parte para cima, arranca as roupas da mulher. Silene, quase nua, corre de casa, pede ajuda aos vizinhos. Socorro! A polícia é chamada. Jairo é preso. O casamento acaba, mas a prisão dura apenas 3 dias. Silene consegue na justiça a tal medida protetiva. Ela acredita no papel que, como sempre, não serve para nada. Jairo agora passa a ameaçar a ex-companheira. Você vai me pagar pelo que você fez comigo. Jairo, não era nem pra você estar perto de mim. Você tem que ficar longe de mim. Assustada, Silene avisa uma amiga. Tô te ligando pra avisar que se eu não chegar, foi o Jairo que me pegou, tá? Quando ela está indo para o trabalho, percebe que está sendo seguida por Jairo. Com medo, entra na primeira loja que vê.
Cheio de ódio, o homem vem atrás com uma faca. A ação é rápida. Silene é internada entre a vida e a morte. Foi iludida por um amor que jamais existiu. As imagens feitas por celular foram gravadas logo depois de Silene Félix, de 26 anos, ter sido atacada pelo ex-marido dentro da loja de departamento. O crime aconteceu numa região de comércio em São Paulo e deixou todos muito assustados. O que a gente percebeu mesmo foi só o movimento das pessoas saindo, né? Correndo e tal, entrando aqui no nosso serviço aqui. Para se proteger? Para se proteger. Tudo aconteceu lá dentro, a gente não viu nada. Os funcionários da loja evitam passar qualquer tipo de informação. Mas, de acordo com testemunhas, Silene caminhava na calçada logo cedo, estava indo para o trabalho, quando percebeu que o ex-marido a seguia. Ela, já prevendo o que poderia acontecer, já vivendo uma situação de ameaça, tentou se esconder. Entrou na loja, se passando ali por cliente. Só que Jairo foi atrás e a feriu brutalmente. Depois, tentou tirar a própria vida. Neste vídeo, Silene e Jairo aparecem sendo socorridos. Primeiro sai a vendedora, depois o porteiro. Este homem, além de colega de trabalho, é muito amigo da jovem. Ele conta que Silene e Jairo foram casados por 9 anos, mas estavam separados há um mês, depois que ele tentou matá-la pela primeira vez. Bebeu lá, aí queria ter relação com ela, ela não quis por ele estar bêbado, aí ele pegou uma faca, tirou a roupa dela e tentou matar ela. Aí ela correu, pulou de uma laje e quebrou 2 dedos. Segundo o amigo da vítima, Jairo chegou a ser preso por tentativa de homicídio, mas pagou fiança e deixou a cadeia em 3 dias. Silene tinha medo que ele tentasse matá-la de novo, mas não mudou a rotina. Ela andava com um papel que ele tinha que ficar 300 metros longe dela. Ela chegou a falar que ia embora, mas ele falou que se ela fosse lá para a terra dela, que era lá em Pernambuco, ele iria atrás. Isso que ela falou para mim, né? E ela continuou trabalhando normal? Ela continuou trabalhando, que ela disse que não dava para viver correndo. Que ele falou que para onde ela fosse ia fazer da vida dela um inferno. 12 anos. Essa é a diferença de idade entre Jairo e Silene. Diferença que no início do relacionamento não incomodava o porteiro, mas que ao passar dos anos fez aumentar o ciúme e a insegurança de Jairo. Silene nunca deu motivo, mas ele desconfiava que ela estivesse traindo não só com homens, mas com mulheres também. Ele falava que ela não queria ficar com ele, então ela tinha outro. Não era nem outro, ele acusava dizendo que ela estava com uma menina. Que justo é uma menina daqui da loja que não tem nada a ver. O Jairo desconfiava de você com ela? Desconfiava, ele achava que eu e ela tinha um caso pra gente ser muito amiga. Aí ele achava que a gente tinha um caso. Era um ciúme doentio dele. Silene trabalha nesta loja de bijuterias há mais ou menos 3 anos. E uma característica marcante dela é ser pontual. Ela nunca chega atrasada. Tanto que ela até brincava com os colegas. Se algum dia eu me atrasar, liguem para mim, podem ficar preocupados porque alguma coisa aconteceu. Depois que as ameaças surgiram, depois que Jairo disse que iria matá-la, essa afirmação passou a ser frequente. Ela sempre dizia, se eu me atrasar, alguma coisa aconteceu. E provavelmente será o Jairo. No dia do crime, foi exatamente assim. Ela demorou a chegar, o horário dela é às 9 horas da manhã, os minutos foram passando e como ela não chegava para trabalhar, todos se preocuparam. E aí, pela proximidade da loja, que é bem pequena, é mais ou menos um quarteirão, a notícia rapidamente chegou aqui de que uma mulher havia sido atacada. Os colegas ligaram no celular da Silene e como ela não atendeu, todos tiveram certeza de que a vítima era ela. E eu vou direto, eu tenho mais informações nesse momento com a nossa Capitão Nascimento. A Capitão Nascimento vai nos dizer exatamente agora como está o caso. Capitão. Marcelo, infelizmente, a Silene, após ficar internada, não resistiu aos ferimentos e morreu. O Jairo recebeu os primeiros atendimentos, foi levado para a delegacia. Prontamente, um advogado também chegou. O advogado chegou a pedir na justiça que ele respondesse o processo em liberdade. Mas a justiça negou. O Jairo agora está preso e aguardando o julgamento. Marcelo. Obrigado, Capitão Nascimento. Cortei, fui, vi. Ela se chama Maiara, 25 anos. E Maiara tem um amante que tem um apelido, chama Zé Henrique. O apelido é Riquinho. De repente,
a amante engravida, Maiara. E Riquinho tenta convencê-la a abortar. Maiara não aceita. Então, ele começa, já está no 7º... Aqui, o Riquinho. Ah, não, é a Maiara. Ela já está no 7º mês de gravidez. E ele diz o seguinte para ela: ó, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um enxoval, então. Maiara vai toda na esperança de que vai comprar um enxoval. Vai sim. O que acontece? Acontece o seguinte: ele tinha preparado uma emboscada. A moça morre. Quando chega lá, perícia vai, o corpo é encontrado, o perito vai, o corpo é levado. Há uma questão que é: Maiara estava grávida ou Maiara não estava grávida? Porque 7 meses já tem um bebê, não há bebê nenhum com ela. Põe no Cidade. Para entender o primeiro crime, é preciso conhecer a jovem Maiara Cristina de Oliveira, na época com 25 anos e grávida de 7 meses de um menino que até nome já tinha, João Miguel. A relação proibida era com este homem, José Henrique Vendrasco, bem mais velho e casado. O ex-namorado e mandante do assassinato de Maiara foi acusado formalmente pelo crime e responde o processo na cadeia. Ele foi amigo de infância meu, amigo criado junto, um cara que eu gostava dele, respeitava, negociava. Para mim ele era uma ótima pessoa, até que ele não fez essa barbaridade, para mim ele era uma ótima pessoa. E eu não sei o que se passou na cabeça dele. Abortar, nunca. Jamais, ela não aceitava isso. A Maiara tinha 25 anos e um relacionamento amoroso secreto com o José Henrique Vendrasco, o Riquinho. Mas parece que o amor dele acabou quando ela revelou que estava grávida. O Riquinho era casado, tinha filhos e ficou transtornado. Segundo os registros policiais, ele chegou a dar remédios abortivos para a Maiara. Mas como não conseguiu matar o bebê, fingiu que aceitava a gravidez enquanto encontrava um jeito de tirar a vida da amante e futura mãe. Foi na rodoviária do distrito de Santa Eudócia, em São Carlos, que Maiara foi vista viva pela última vez. Como era amante de Vendrasco, não podia sair dali com o namorado. Os dois iriam se encontrar no centro de São Carlos. Para ela, o dia seria a realização de um sonho. O casal ia comprar o enxoval do bebê que estava a menos de 2 meses de nascer. Para ele, era a concretização de um plano cruel, arquitetado há várias semanas. O que José Henrique não sabia é que a mãe da jovem tinha conhecimento do relacionamento dos dois. Ela se tornou peça-chave no processo para transformar Riquinho no principal suspeito do crime. Vendrasco levou Maiara até essa estrada de Leme. Aqui surge um novo personagem, Vander Fabiano Silveira, ex-presidiário. Foi ele quem trouxe a arma até o local do crime. O rapaz poderia ter sido contratado como matador de aluguel ou simplesmente ter entregado o revólver sem saber o que Vendrasco faria com ele. No dia do fato do desaparecimento, ele recebeu a informação do Fabiano de que tinha conseguido a arma e marcaram o local. Então ele remarcou com Maiara e ele foi com ela até o local onde ela foi assassinada. Em depoimento, Vander Fabiano, o suposto matador de aluguel, negou. Disse apenas que vendeu a arma para Vendrasco por R$ 1.500, sem saber o que Riquinho faria com ela. Um acusa o outro. Maiara foi morta com vários tiros nas costas, num canavial em Leme. Encontrada no fim da tarde, tratada como indigente, chegou a ser enterrada. E, para surpresa de todos, o filho João Miguel, que carregava na barriga, desapareceu. E na caso aqui, é um caso onde este homem que você está vendo, o julgamento dele começou nesse instante. Ele, Priscila, ele chama Hernan e ela se chama Priscila. Eles se conhecem ainda muito jovens. Eles se conhecem muito jovens. E o que acontece? Ele tinha, naquela altura, 18 anos e ela 15. Começaram a namorar e mal começa o namoro, ela engravida. Aí imediatamente se casa. 10 anos se passam. E aí começa a haver um sururu entre os dois. Ele começa a se acostumar a bater na esposa.
ela faz vários boletins de ocorrência e resolve sair de casa. E ele não aceita. Ali, na casa, está o filho do casal. O filho de 9 anos de idade. O que acontece? Ele, como não aceita que a mulher saia de casa, ele toma uma decisão. Decisão pela qual agora ele vai ser julgado. Ele toma a decisão de acabar com a vida da esposa na frente do filho. Nesse instante ele vai sentar, já está sentado, no banco dos réus de uma história que começa assim. O sapeque-iaiá entre Hernan e Priscila começa cedo, aos 15 anos. Priscila engravida. Eu tô grávida. Legal, Priscila. Vamos casar então, né? Sério mesmo? Sério. Sério, jura? Felizes, os dois resolvem se casar. E é aí que Priscila conhece o outro lado de Hernan. Ciumento e violento. Não parece coisa de mulher casada, meu? Você não me atende? Priscila trabalha como manicure. Hernan tem um bar. Vende bebidas e entre uma venda e outra bebe também. E bebe muito. Muito mais do que vende. Hernan se transforma. Ao chegar em casa, fica agressivo e senta a mamona na mulher. Que você tá me tirando, você não me atende, meu? Você não me atende? Você tá louca, meu? Entre tapas e beijos, o casamento já dura 10 anos. Hernan implica com tudo. Tô te ligando, você não me atende, meu? E tudo é motivo para bater em Priscila. Você me maltrata muito. Naquele dia, ela está na calçada conversando com a mãe. Hernan chega e agride Priscila. Deixa minha filha em paz. Não vai. A mãe tenta protegê-la, apanha também. É a gota d'água para o fim do casamento. Esse cara não presta, esse cara é um covarde. Você precisa largar esse cara, ele não presta. Ele não é pra você. Ai, que bom que você largou aquele traste. Priscila e o filho passam a morar com a mãe. Priscila, preciso conversar com você. O que você tá fazendo aqui? Não interessa. Não, por favor, Hernan. Aqui é a casa da minha mãe. Inconformado, Hernan invade a casa e insiste em voltar. Não, Hernan, não quero mais, Hernan. Priscila não quer mais. A gente precisa conversar. Vai embora, aqui é a casa Não, da deixa eu minha conversar mãe. com você. Hernan compra uma arma e diz a quem quer ouvir que vai matar a ex-mulher. Naquele dia, Priscila caminha com o filho do casal. Hernan aparece, aponta a arma e obriga os dois a entrar em casa. O que tá acontecendo, Hernan? Hernan dá vários tiros na mulher. O filho assiste a tudo. Sai correndo. Hernan entra no carro de um primo e foge. Uma dor que não tem tamanho, que também não tem explicação. A dor de uma mãe que perdeu a única filha de 25 anos, assassinada pelo ex-marido na frente do filho do casal, de apenas 9 anos de idade. A dona Sônia, mãe da Priscila, é agora o retrato da dor e do sofrimento. Ela que abraça o neto de 9 anos, que tenta passar forças para a criança que presenciou todo o crime. Eu quero que ele apodrece dentro da cadeia. Só isso que eu quero. Ele vai o presente de Natal que ele deu pro filho. Fazer isso de frente ao filho dele, de 9 anos. O menino tá morrendo de medo dele, o menino tem medo de ver ele. O corpo da Priscila chega nesse exato momento aqui no local onde vai acontecer o velório. Os familiares, os amigos já estão aqui aguardando a chegada do corpo, um momento de muito desespero. O filho dela, de 9 anos, que presenciou o crime, está nos braços da avó materna, da mãe da Priscila, que tenta consolar a criança.
Os parentes já estavam aqui aguardando a chegada do corpo. Momento de muita dificuldade para a família, de muita tristeza, de muitas lágrimas. Amigos e familiares, pessoas inconformadas com todo o crime, fazem neste momento a última despedida para Priscila, a manicure que morreu depois de ter sido assassinada pelo ex-companheiro. A mãe dela recebe o apoio, o carinho das pessoas mais próximas. E na página de relacionamento da Priscila, ela colocou a seguinte frase 1 hora antes do crime ter acontecido. A diferença entre o amor e o ódio é que pelo ódio a gente mata e pelo amor a gente morre. O Hernan, logo em seguida, comentou a frase dela. Apenas essa frase. Menos de 1 hora depois, ele matou a ex-companheira. Ela falava que ela tinha medo, mas ele também me ameaçando. Eu sempre falava, filha, cuidado, não vai pra rua, fica aqui dentro de casa. Vamos para outro canto, a mãe te leva, a mãe dá um jeito, arruma dinheiro e você vai. Ela, não, mãe, ele vai atrás, vai ser pior. No dia do crime, a Priscila tinha vindo aqui na casa da mãe dela, onde ela estava morando com o filho, ela na companhia do garoto, de 9 anos. Aliás, ela não desgrudava do filho em momento nenhum, já devido ao medo que ela tinha do ex-companheiro, de todas as ameaças. Ela sempre falava para o filho, fica comigo, onde a mamãe for, você vai junto comigo. E os dois estavam juntos. Ela tinha vindo buscar um secador, porque ela estava na casa de uma amiga, que é também uma espécie de salão, onde ela estava se arrumando, já pensando nas festas de final de ano. O secador da amiga pifou, ela veio então até a casa dela, né, onde ela estava morando com a mãe, pegou o secador e estava aqui, caminhando exatamente onde eu estou agora, com o secador na mão e o filho na outra mão, segurando a mãozinha do filho dela. E ela caminhava. Por aqui ela teria que passar, era o único caminho mesmo que a Priscila teria que passar, só que neste caminho ela passou bem em frente do ex-companheiro, o Hernan, que estava na porta da casa onde a família morou por mais de 9 anos. E aí já aconteceu o seguinte, o Hernan estava parado aqui, de acordo com testemunhas, e já estava armado, só que o revólver estaria escondido. Ele chamou então a Priscila e o filho num cantinho. E aí ele disse para ela o seguinte, ele já teria mostrado a arma, mas disse para ela, se você não entrar, eu faço aqui do lado de fora mesmo. Preocupada com a situação, mas com o filho do lado, ela achou que não corria perigo, não corria risco e decidiu entrar. Ela e o filho caminharam então até a casa. Essa primeira casa aqui é a da mãe dele, da mãe do Hernan. A casa onde a família viveu fica bem ao lado. O Hernan, de acordo com a família dela, esperou, tramou todo o crime, porque inclusive ele cometeu o assassinato um dia depois da mãe dele ter se mudado desta casa. A família da Priscila acredita que o crime foi premeditado. De acordo com a polícia, na cozinha, depois que os três entraram, o Hernan não teve mais dúvidas. Ele pegou a arma e disparou contra a ex-companheira. O filho, de 9 anos, viu tudo. Desesperado, correu aqui para a rua e ele pedia por socorro. Ele foi na casa de vizinhos, de parentes, pediu para que os moradores da rua chamassem a polícia, que imediatamente veio para o local. Só que quando a polícia chegou, o Hernan, de acordo com testemunhas, já tinha entrado no carro de um primo e daqui ele fugiu. Pedindo socorro, e a irmã, a cunhada dela estava dentro, a Alessandra, também estava lá, saiu gritando, e o menino gritando. Aí minha neta saiu correndo para lá, todo mundo correndo, trouxe o menino para cá. O que o menino gritava? Gritava, mãe, pedindo a Deus, que Deus desse vida para a mãe dele. Não deixa minha mãe morrer, não, não deixa minha mãe morrer, não. Uma noite antes do crime, a Priscila passou toda a madrugada recebendo mensagens do ex-marido de ameaças. Alguns familiares também receberam todas essas mensagens. Mas a Priscila fez o seguinte, ela desligou o telefone para conseguir dormir. No dia seguinte, ela se encontrou com a prima, que além de muito amiga, também sempre foi confidente, e ela te contou sobre essas mensagens. O que ela dizia do teor dela?
Ela contou que ele passou a madrugada inteira mandando mensagem para ela. A ameaçadora falou que ia matar ela, ia pegar a família, porque ela não queria voltar com ele. E eu falei para ela que fazer alguma coisa, né? Ligar para a polícia, qualquer coisa. E aí a gente foi no salão de cabeleireiro, porque a gente estava com hora marcada no dia do crime. Fomos lá, fizemos cabelo, ela estava muito feliz, não sabia de nada. Saber que as ameaças, infelizmente, se concretizaram, o que é pior agora para vocês? É a falta que ela está fazendo pra gente, porque ela vinha todo dia de manhã e me acordava para poder tomar café, para poder fazer as coisas comigo. Ela tinha aquele sorriso lindo. Ela já chegava de manhã, dava aquele bom dia, família. Vamos tomar café? O que vai ter de bom pra gente hoje? E passava comigo o dia inteiro, brincando, conversando, jogando conversa pro ar. Eu tô sentindo muita falta dela. Às vezes eu acho que é mentira, não dá pra acreditar no que aconteceu. Essa é a casa dos pais, a casa da mãe da Priscila. O padrasto dela está aqui com a gente, ele que acompanhou várias vezes o drama, o choro da enteada, o desespero. Quer dizer, ela pediu socorro muitas vezes, ela fez inclusive muitos boletins de ocorrência de violência doméstica? Fez várias vezes. Já tem uns 3 boletins de ocorrência. Aí chegamos lá agora na última vez, que há uns 2 meses atrás. Ele agrediu ela no ponto lá na beira da pista. Aí fomos para a delegacia. Voltemos, ele chegou aqui de madrugada, quando saiu da delegacia, ele voltou aqui, falou para ela: você não vai ficar comigo, você não vai ficar comigo, vou te mandar para o inferno. Cortou pro Hamilton. Imagens do comandante Hamilton, um assalto nesse momento, olha lá. O policial, são 3 carros da PM chegando no local. E onde a notícia está, o comandante Hamilton voou pra lá. Diga, Hamilton. É dura a minha vida, a minha dura vida, a minha vida é dura. Porque esse comandante Hamilton... Alô, Marcelo. Alô, Marciano. Aqui quem fala é da Terra. Fala, Boa noite, Marciano. Marcelo. Vamos, Madinho. Marcelo, nós estamos acompanhando aqui na zona leste de São Paulo. 3 homens invadiram uma residência, roubaram, Marcelo. E agora tem um grande cerco policial. Nós temos viaturas da Rocan, motos da Rocan, viaturas do choque, inclusive viaturas também da rota, Marcelo. E outro detalhe, toda a região está totalmente cercada, 3 homens roubaram a residência, estão em fuga, estão sendo procurados nesse momento, Marcelo. Você vai vendo as informações do comandante Hamilton, 3 homens aí, 3 criminosos, e me dá os outros 3 criminosos soltos. Soltos estavam, porque agora já estão presos. Eles carregavam 180 pedras de diamantes. Se for essa dinheirama toda, 180 diamantes quando eles caíram na mão da polícia. Põe no Cidade. Ao todo, foram encontradas 180 pedras de diamantes. Os suspeitos que saíram de Rondônia tinham como destino Belo Horizonte. Com eles, a PRF também apreendeu R$8 mil em dinheiro. Em abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal na BR-060, os policiais perceberam esta caminhonete em atitude suspeita. Os diamantes foram encontrados nas partes íntimas de um dos passageiros. O condutor estava bastante nervoso. Foi feita uma entrevista com ele e com os ocupantes do veículo, que se mostraram bastante contraditórios. Os suspeitos não tiveram nome divulgado pela polícia. A suspeita é que as pedras tenham sido extraídas de maneira ilegal. Eles estavam vindo da região de Rondônia, né? Lá tem uma reserva chamada Reserva Roosevelt. Provavelmente eles teriam extraído, obtido essas pedras dessa reserva. A caminhonete foi apreendida e os 3 indivíduos encaminhados para a Polícia Federal de Jataí. Nós vamos nesse momento do Cidade Alerta, onde os homens são encontrados com diamantes na cueca. Nós vamos ser surpreendidos por um carnaval fora de época. Vai se chamar Carnalerta. É um carnaval que vem sendo planejado calmamente, sem que eu soubesse.
E quem planejou o nosso carnaval fora de época é a nossa Silvier. E todo mundo vai ter um abadá assim, ó. Vai ser um abadá igual o que ela tá usando. Porque só que não é roupa de petezão. Isso é abadá, né? Ela tá organizando o carnaval aqui fora de época, né? Ela já tá vestida pro carnaval. E aí vai mandar para mim, pro Percival, ela já comprou um trio elétrico, não é? Então, tá tudo certo. Lá onde ela tá, os caras colocam diamante na cueca e a nossa Silvier coloca um abadá para fazer o nosso Cidade Alerta. Resumo. É uma beleza, né? Como você pode ver, é um novo lançamento. Corta aqui pra mim, meu filho. É um novo lançamento. A Silvier está lançando um canal, que é um canal só de carnaval. E esse abadá, já mandou o meu? Tem que fazer sob medida, né? Eu tô indo pra aí sexta-feira pra tirar a medida em você. Ah, então tá legal, porque eu vou te contar, hein? Eu já vi coisa em televisão, mas dessa vez, vou te falar, minha princesa. Você veio, exagerou na versão completa de fábrica. Pode acreditar, mas diga lá, vai. Tô surpreso. Ai, fica à vontade. Me recompondo aqui, até chorei um pouquinho. Achei que você ia gostar em primeiro lugar, mas vamos voltar. Você chorou? Chorou? Vamos voltar aqui a notícia. Não, mas você chorou? Durante o interrogatório... Ô, Jebe, para um pouquinho, Jebe. Você chorou? É que eu comecei a rir tanto que eu chorei aqui, saiu uma lágrima aqui. Eu chorei de tristeza quando vi. Mas vamos lá, toca o rolo. Taca-lhe pau. Vamos sim, Marcelo. Então, durante o interrogatório, né, esses 3 homens negaram que tenham aí roubado esses diamantes, mas que compraram na rua de um morador. Pouca coisa, né? 184 pedrinhas de diamantes. Só que a Polícia Federal, porque o caso já está sendo investigado pela Polícia Federal, acredita que eles não compraram de um morador, e sim de índios de uma reserva. Porque esses diamantes ficavam em uma reserva. E para entrar nessa reserva, a Polícia Federal não acredita de modo algum que eles tenham entrado aí sem serem percebidos pelos índios. Por isso, então, a suposição que eles tenham comprado diamantes de índios dessa reserva. Agora, as pedras preciosas vão ser encaminhadas para uma perícia e logo em seguida ficam à disposição da Justiça. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, se não lhe incomodar muito. Esse abadá, a fazenda você comprou aqui ou mandou vir de algum outro lugar? Da França. Ah, então nós vamos, como você pode entender, eu e você, a nossa Silvier agora está tirando uma onda de carnaval francês. É uma nova versão. Amanhã você vai querer vir de baiana. Mas tá ótimo. Parabéns, hein? Parabéns. Tá ótima a roupa. Tá ótima. É impressionante. Obrigada. A próxima vez que você for usar uma parecida, me avisa para eu botar óculos escuros. Então tá, um beijo. Tá certo, eu te aviso, viu? Me faz favor. Beijo. Beijo. Eu vou dizer uma coisa. É cada coisa que eu vejo. Agora só falta me aparecer essa aqui. Eu digo que nunca o problema... Quando eu falo sobre problema, nunca o problema vem em tamanho pequeno. Vem em tamanho grande. Né? Você não tem nada a ver com isso. Eu sei que você não tem nada. Tá bom, eu sei que você não tem nada a ver com isso. É porque depois daquela roupa vem você, é muito, não é? Hã? Ainda bem que você concorda. Nossa Fabíola se meteu num tiroteio. O Anselmo é um bandido. Só que é um bandido azarado, né? Azarado. E aí o que acontece? Ele foi se esconder, ele saiu fugindo da polícia e foi se esconder numa casa. Nessa história que vai se esconder numa casa, o que ocorre? Numa casa perto, um outro problema ocorre. E a Fabíola, que ia atrás do Dr. Anselmo, entrou e foi para outra casa, não foi isso? Que você foi? É, isso aí, exatamente. E quando chega lá, o que ocorre? Tem um empresário morto dentro da casa. Conta, Fabíola, conta pra mim. Equipes da polícia tentam desvendar
o mistério de um crime que aconteceu nesta casa, que funciona como empresa aqui no bairro Jabaquara, na zona sul de São Paulo. A funcionária da empresa chega por volta de 7 horas da manhã, como faz todos os dias. Aí ela entra, abre o portão e quando entra na casa tem uma surpresa. Encontra o patrão morto em cima da cama. O nome da vítima é Leir Vidal. Ele é do Rio de Janeiro. Há 7 meses veio morar nesta casa, onde montou uma filial de uma transportadora lá do Rio de Janeiro. E aqui ele contratou algumas pessoas para trabalhar, alguns funcionários, e era justamente aqui que funcionava também essa empresa. O escritório fica nos fundos dessa casa. Quando a funcionária encontrou o patrão morto, na hora ela acionou a polícia, falou com alguns moradores, alguns vizinhos, se tinham escutado algum barulho, a polícia chegou e nesse momento a perícia está fazendo o trabalho, olha, equipes também do DHPP já estiveram aqui levantando informações. O crime é um mistério. O carro da vítima foi levado, o carro que ficava exatamente estacionado aqui, ó. A polícia diz que não tem sinais de arrombamento na casa e nem na empresa. Tudo indica que o criminoso era amigo, conhecido da vítima. O alarme que tem na casa estava desativado. Nenhum morador escutou barulho. A polícia acredita que esse crime pode ter acontecido no domingo, porque um amigo chegou a falar com ele por volta de meio-dia e foi a última pessoa que teve contato com a vítima. Eles vão agora pedir câmeras de segurança da rua, porque dentro da casa não tem esse tipo de monitoramento, para tentar ver a movimentação e saber quem é o criminoso e por que fizeram isso com a vítima. Deixa eu dizer uma coisa. Troca aqui para mim, por favor. Olha aqui, esses sejam a polícia chega, põe as imagens para mim. A polícia fechou uma boate clandestina, uma boate só frequentada por crianças e adolescentes, só crianças e adolescentes. E as meninas eram levadas pro palco para fazer dança sensual. Quando a polícia chegou, o policial gritou: "Taca-lhe pau! Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau!" O show é improvisado. Quem dança é uma menor de idade, frequentadora da boate. Na casa noturna, as meninas são estimuladas a subir no palco, dançar funk e até tirar a roupa. A Polícia Civil teve acesso aos vídeos durante a investigação, que durou 2 meses, e descobriu que já na propaganda da festa, a erotização era estimulada. O cartaz anunciava: a menina que estivesse com a menor saia ganharia R$50. A polícia foi até lá junto com a Brigada Militar e flagrou a presença de menores. Dos 300 clientes que estavam na casa, 110 tinham menos de 18 anos, 50 tinham menos de 14 e 11 eram crianças com menos de 12 anos. A polícia também flagrou outros crimes, como a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. No bar, não era necessário apresentar identidade. Este caderninho mostra que o movimento da venda de bebidas era grande. 3 pessoas foram presas em flagrante, entre elas o gerente da boate. Além de todas as violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o local também estava completamente irregular. Os bombeiros já tinham interditado 2 vezes por falta de um plano de prevenção contra incêndio. Não tinha extintores nos locais adequados e a instalação elétrica também é totalmente arriscada. Olha essa aqui exposta, colocando em risco os frequentadores da casa. E as saídas de emergência ficavam obstruídas durante toda a festa. Após a operação da Polícia Civil, os bombeiros fizeram uma nova vistoria. Além das 3 pessoas presas, outras 3 são investigadas por venda de bebida alcoólica a menor, exploração sexual de adolescentes e produção de cena pornográfica infanto-juvenil. Numa segunda etapa do inquérito, os pais dos menores também podem ser responsabilizados. E eu vou direto a Porto Alegre conversar com a nossa Lisandro Gato, que a Lisandro Gato tem mais informações. Diga lá, Lisandro.
Olá, boa noite a todos. Olha, essa boate estaria funcionando há pelo menos 6 meses. E esse lugar era conhecido pelos frequentadores como Bordel Infanto-Juvenil. Agora, 6 pessoas vão ser indiciadas pelos crimes de exploração sexual de menores, venda de bebida alcoólica e produção de cenas pornográficas. Outro inquérito também vai ser aberto porque nessa casa noturna o consumo e a venda de drogas era liberado. E foi nesse ambiente que foram encontrados diversos adolescentes e até crianças de 11 anos de idade, Marcelo. Lisandro, me dá o comandante Hamilton, me dá o comandante Hamilton. Nesse momento a polícia cerca toda uma área e eu tenho as informações com o nosso comandante Hamilton. Marcelo, recebemos a informação pela nossa redação aqui na região norte de São Paulo, região de Pirituba, seria tráfico de entorpecentes. Marcelo, agora aqui você vê que tem grande movimentação, tem viaturas aqui embaixo, outras viaturas em outros pontos. Aqui tem pelo menos temos 4 viaturas, Marcelo. Você vai vendo a droga que vai invadindo toda a cidade e você vai entrar comigo na região onde mais se produz maconha no Brasil, exatamente isso. Põe no Cidade. Por trás da cortina de poeira, uma estrada que corta o sertão pernambucano. Perigosa e quase deserta. A gente escutou foi os tiros, né? São 40 quilômetros de terra batida até a região que produz mais maconha no Brasil. Esta via tem um apelido, Transmaconheira. A Transmaconheira começa na BR-116, que liga o sul ao nordeste do país, e segue até outra rodovia federal, a BR-316. O objetivo de quem usa a estrada é escapar da fiscalização existente no Trevo do Ipó. Mas nem mesmo o posto policial, do chamado Trevo da Morte, diminui a hostilidade dessa área. Durante a noite, um flagrante de violência. Os assaltantes fazem isso, colocam objetos na pista para forçar a parada dos veículos e então dá o bote. Com medo dos bandidos, caminhoneiros não ousam atravessar a rodovia depois do entardecer. Teve colegas que tentaram passar e tombaram o caminhão, alguns já morreram. Nesse cenário bucólico se esconde uma das principais rotas do tráfico do país. Mas por que as quadrilhas estão de olho nesse pedaço do sertão? E por que a repressão é cada vez mais intensa? Este é o Rio São Francisco, uma das principais fontes de água e energia elétrica do país. Ele atravessa 5 estados brasileiros e aqui nesse trecho demarca a divisa entre a Bahia, do meu lado direito, e o Pernambuco, do meu lado esquerdo. Aqui, o Velho Chico, como também é chamado, tem um papel fundamental para as pessoas que vivem da terra nessa região. É ele que permite, por exemplo, a irrigação das lavouras na época da seca. Foi aqui que se instalou o Polígono da Maconha. Cerca de 20 cidades fazem parte do chamado Polígono da Maconha. As principais estão em Pernambuco, entre elas Salgueiro. É chamada de capital do polígono porque a distribuição da droga passa por aqui. Ela está na parte mais central da região e tem fácil acesso para todas as capitais nordestinas. A plantação de maconha é feita em cidades menores, com índice de desenvolvimento humano considerados baixos ou médios. Agora eles pararam mais, mas plantavam muitas dessas ilhas antigamente. Essa não é a única região do país que se planta maconha. Mas no polígono, o número de lavouras é maior, além de ser um cultivo bem mais concentrado. Só que todo dia tem que ter o trabalho, ele está aguando. A CPI do narcotráfico calcula que 40 mil trabalhadores estejam ligados ao plantio da droga nessa área.
Mas quem são os agricultores que não resistem a esse lucro fácil? Esse é o presídio de Juazeiro, que fica no lado baiano do polígono da maconha. 220 homens estão atrás dessas grades, condenados por tráfico de drogas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, a maioria é composta por agricultores que foram flagrados trabalhando no plantio da droga. Dê a identificação dos senhores. Um forte esquema de segurança aguarda a equipe na entrada do presídio. Ivanilson, 46 anos, concorda em contar a sua história. Nem meu nome assino, só boto o dedo. Sem dinheiro e sem perspectivas, pede demissão para tentar um negócio próprio. Eu tenho um ponto na minha casa, né, um ponto de venda que eu fiz. Mas não dá certo. Ivanilson passa mais de um ano vivendo de bicos. Quando consegue algo temporário, recebe uma diária de R$30 em 8 horas de trabalho na lavoura. Com 5 filhos para alimentar, a situação dele só piora. Eu gosto de brincar um futebol, né? Antes de eu sair pro futebol, o meu filho, o mais novo, me pediu uma bolacha recheada, né? Aí eu não tinha o dinheiro para dar e nem tinha bolacha em casa, certo? Ficou na minha mente, né? Aquilo que ele tinha me pedido eu não pude contribuir. Um dos companheiros de pelada parece ter a solução. Ele falou, se você tiver coragem, eu tenho 30 dias de serviço para você. No momento da saída, falou o quê com a sua esposa? Eu falei que ia viajar, vou atrás de ganhar o dinheiro de nossa comida e pronto. Ivanilson então é levado durante a noite até a plantação de maconha. Meus filhos estavam dormindo, nem viram quando o pai tinha saído. A missão? Molhar as mudas pelo menos uma vez ao dia. Todas as plantações de maconha da região dependem do Rio São Francisco. O calor e a garantia de água para irrigação transformam as margens do rio em área do tráfico. A terra é de quem? Boa pergunta. Era dessa pessoa que fez o convite? Não sei explicar. 15 dias depois, Ivanilson é preso às margens do Rio São Francisco. Quando eu dei fé, o helicóptero já estava em cima de mim, já bem pertinho. Eu levantei meus braços e me entreguei. Ele foi apanhado numa operação da Polícia Federal como esta. A roça é grande. Cerca de 100 policiais de 8 estados do Nordeste são recrutados para combater o narcotráfico no polígono da maconha. Nossa equipe acompanha com exclusividade a Operação Expurgo, como foi batizada pela Polícia Federal. Os helicópteros levam agentes especializados em descobrir plantações de maconha em meio à vegetação das ilhas do Rio São Francisco. As maiores roças estão concentradas em terras próximas a Orocó, cidade pernambucana de apenas 14 mil habitantes. A economia de Orocó gira em torno do cultivo de frutas. Mas, atualmente, a cidade fica mesmo famosa por ter a maior produção de maconha do polígono. Nós estamos agora parados em cima do Rio São Francisco, averiguando a presença de traficantes. Do meu lado aqui há um policial fortemente armado. Já tem informação de que a Polícia Federal está fazendo essa operação, então eles já evitam ter esse confronto. E tá tudo verde, não parece nem um sertão. O sertão assim, quando tá assim, é muito bonito. A chuva tradiciona de tornar propício para a plantação da maconha. Roças localizadas, é hora da ação. Os policiais chegam com todo cuidado. Traficantes armados podem estar escondidos dentro da mata. Caminhando um pouquinho, a gente chega aqui nessa parte da plantação que tem um cano aqui, delegado.
Exatamente. O cano é utilizado para trazer água do São Francisco. A água do São Francisco, que é outro indicador do tamanho da roça e outro indicador do potencial do traficante. E aqui perto do acampamento, olha só o que achamos aqui. Embaixo da lona. Deixa eu tirar daqui. Fertilizante. Olha só, fertilizante, delegado. Fertilizante. Todo o trabalho é acompanhado por um perito responsável por catalogar o local e a quantidade da droga que será destruída. Os pés são pequenos, mas já estão prontos para a colheita? O que a gente vê aqui é que desde os pés menores até os maiores, todos eles já estão assim, o que a gente chama de embuchado, já está começando a ficar florido. Isso significa que foi usado muito adubo fertilizante. Eles aceleram o processo e então em 3 meses o pé, mesmo pequeno, já pode ser colhido para secar e ir para o mercado. Para a Polícia Federal, o importante é manter a droga longe do mercado consumidor. E para isso, conta com a ajuda de colaboradores. Agricultores que participam da operação cortando os pés de maconha encontrados. Por segurança, eles não podem ser identificados. Nesse outro ponto da ilha, a vegetação é baixa aqui, a gente encontrou outro acampamento. E esse acampamento aqui é grande. Olha isso aqui. Aqui, uma lona, deixa eu passar para cá, que era utilizado como barraca. Olha aqui, ó. As cordas, eles amarravam, prendiam os galhos, redes onde os traficantes dormiam, uma rede, 2, 3, 4, 5 redes, o que mostra que o pessoal vem para cá preparado para passar alguns dias cultivando, protegendo, dando segurança aqui para a plantação de maconha. Os chamados colaboradores cortam os pés, empilham a maconha e queimam a droga. O perigo pode ser ainda maior quando o trabalho da polícia chega às pequenas ilhas do Rio São Francisco, onde o helicóptero não consegue pousar. O agricultor se diz arrependido. Eu estou com minha cabeça aqui, minha mente está mais desse presídio. Ele não vê os 5 filhos desde que deixou a casa dele às pressas para cuidar da plantação de maconha. Eu falo meus filhos. Ele ainda não sabe quanto tempo vai ficar preso. Arrependimento para uns, orgulho para outros. Ronaldo compara maconha a uma amante. Da forma que você trata uma mulher, você tem que tratar ela. Você tem que estar sempre ali, sempre mexendo com ela. Que se você não tiver, ela adoece e aí, ao fim, você perde. Ronaldo confessa que a ficha criminal dele não é de um estreante. Foi na casa de detenção. Eu fui colocar ela pra dentro lá. Aí fui preso. Alguém te contratou pra Isso. Fui réu confesso. Maconha daqui da região? É, isso. Agora eu só não sei de onde ela veio. Sei que me entregaram, me deram 850, só pra eu chegar, pular e jogar. E já tinha pessoa já pra receber ela lá dentro. Ronaldo não é só um entregador. Também tem experiência na plantação da erva. Segundo ele, os agricultores têm uma técnica infalível para evitar o flagrante da polícia. Quando ela avisa também, tem quando a polícia vem também. Ela murcha. Tá acesa. De repente ela derria. Quando ela derria é porque pode sair de dentro da roça que a polícia está chegando. Isso é superstição? Não, é verídico. Ele e os companheiros acreditam que, respeitando esses sinais, escapam da cadeia. Barba, cabelo, dentro da roça, o tempo do período dela não pode tirar. Se tirar, é o fim. Você tem que ficar cabeludo até tirar tudo. Porque lá no dia a dia lá eu via a rapaziada falando sempre isso. Com a rapaziada, Ronaldo aprendeu muita coisa. Para colher, o máximo é 5 meses, mas hoje ninguém espera isso não. Por quê?
por causa da polícia, os helicópteros. O negócio é bem estruturado, com etapas de produção e funções divididas. Se tinha 4 funcionários, 2 patrão, a metade era dos 2 e a outra metade dos 4. E os patrões entram com o quê? Com a feira, com despesa, tudo deles. Feira é o nome dado à reserva de alimentos necessária para passar até 3 meses no meio do mato, cuidando da plantação. R$2.000 é suprimento de alimentos. Isso. Mais o veneno. Isso. Que sai em torno de quanto? O veneno vai para mais 2.000 no total para tirar ela. R$4.000 a despesa. Se a terra é boa, não interessa quem é o dono. Terra assim, que é invadida, né? Qual é o tamanho da plantação? 1.500 covas. Cova é o buraco onde são jogadas as sementes. Normalmente, cada cova rende 3 pés de maconha. O pagamento pode ser em dinheiro ou em droga. Cada uma pessoa ia ganhar 1 quilo. Dá quanto? R$200, uma diária. Se fosse trabalhar colhendo feijão, quanto seria essa diária? R$30, 35. É, porque aí já é risco. Né? Vai que você está cortando lá, as polícias chegam. Hein? Como que a droga sai do terreno? Aí eu não tenho conhecimento, por causa assim, que quando ele corta, aí eles tomam de conta. Eu não sei porque não cheguei a cortar. A divisão de tarefas, além de facilitar o serviço, é uma forma de assegurar o sigilo do negócio. Existe um pacto de silêncio entre os agricultores e os reais financiadores do narcotráfico. Muitos pseudo-comerciantes, empresários, muitas pessoas até ligadas à política vivem nesse pano de fundo, sustenta ao tráfico na medida em que financia. Quando a gente chega, alguém se intitula dono desse rancho e proprietário daquela roça, porque na verdade eles não se intitulam proprietários da terra, eles dizem que são proprietários da roça. Agora, e você